pessoal da aula D, tudo bem? Tudo certo? Sou a professora Tamires, estou aqui para dar a nossa 10ª aula sobre saúde no Brasil do curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Vocês estão acompanhando? Vocês já assistiram as aulas anteriores? Nós já trabalhamos um pouco sobre artigos, sobre preposições, já falamos sobre documentação, falamos sobre diversos temas que super têm relação, então, com essa realidade de imigração e refúgio no Brasil. Então, se vocês não assistiram, depois vocês assistam. Todas essas aulas, elas são um complemento e elas seguem uma linha que é importante. Por exemplo, chegar agora aqui nesse tema saúde no Brasil, sabendo também sobre algumas coisas tipo documentação, que vocês vão entender logo porque uma coisa tem relação com a outra, certo? Então se inscrevam no canal, assistam as aulas anteriores, baixem o material complementar, porque nós temos essa aula aqui e temos também um material complementar que vocês vão poder ler em casa e fazer exercícios, ler os textos na íntegra também, certo? Então, seguindo os nossos objetivos, é conhecer o Sistema Único de Saúde e saber dos seus direitos. Vocês também têm direitos. Se tu não é brasileiro, se tu está em refúgio, se tu é imigrante, também tem direito ao SUS. Então, vocês fiquem ligados aqui para poder entender um pouquinho mais. E estudar também o futuro do modo indicativo. Nós já estudamos o presente, nós já estudamos o passado e agora nós vamos então para o que vem depois, o futuro. Além disso, nós já estudamos também o modo imperativo. Então, se você está com uma dúvida, não sabe direito quando usar, volta lá na aula do modo imperativo que vocês vão poder, então, complementar esse estudo. Então, o CPF. Na aula de documentação, nós falamos um pouco sobre o CPF, que é esse número que todo cidadão nacional ou estrangeiro tem direito a fazer. Esse documento vocês podem solicitar online. E por que é tão importante ter o CPF? Além de ser o nosso número assim, junto com a identidade necessário para fazer tudo na vida, como conta no banco, como qualquer cadastro, o CPF também é super importante para o atendimento público, o SUS, que é o que nós vamos falar um pouquinho agora. Então, esse texto ele foi retirado do blog do Ministério da Saúde. Super indico que vocês acessem o blog do Ministério da Saúde, porque lá tem muitos textos e são textos assim, muito úteis para a gente ficar sabendo um pouquinho mais sobre essas questões de saúde pública. Então, aqui esse texto que eu trago para a gente poder conversar um pouquinho é sobre saiba quando procurar a Unidade Básica de Saúde, as UBS. Então, vamos ver aqui o texto na sua íntegra, no seu trecho. Caiu e torceu o pé? Está sentindo palpitações intensas no coração ou não para de vomitar e está com muita febre? Esse é o momento de correr para a unidade de pronto atendimento mais próxima, a UPA. Mas se está com aquela dor de cabeça chata que incomoda em grande parte do dia, ou se precisa saber como está seu nível de açúcar no sangue, está resfriado, ou mesmo trocar o curativo, o lugar ideal é a Unidade Básica de Saúde, UBS, popularmente conhecida como posto de saúde ou postinho. Cada bairro geralmente tem um postinho, assim, geralmente nas praças. Perto de onde eu moro tem um postinho na praça. Então ele sempre é bem localizado, todo mundo sabe onde é. Ele pode ser conhecido tanto como UBS quanto posto de atendimento, postão também, dependendo de onde você está. E aqui nós temos alguns sintomas, algumas situações bem recorrentes de quando a gente vai procurar, ou precisa procurar, ou não quer tanto, mas precisa mesmo procurar esse atendimento médico. Como, por exemplo, está caminhando na rua, bem livre, despreocupado, e de repente, pá, torceu o pé. Então, se torcer o pé, tem que cuidar, porque pode ser uma lesão, pode ocasionar uma lesão, e para isso precisa procurar o postinho. Além de sentir palpitações, é quando começa a sentir que o coração assim tá diferente do que deveria estar. Ou parar de vomitar, comer alguma coisa e não caiu muito bem. Está com muita febre, passou ali do 37, né? Já tem que procurar um médico. Então, essas são situações bem recorrentes de quando a gente tem que procurar essa assistência de saúde. Para isso, então, trouxe aqui brevemente um vocabulário de corpo humano, certo? Então, vamos ver aí na tela maior. Vocês podem ver que nós temos então aqui a cabeça e o rosto e as suas divisões, como testa, orelha, bochecha, queixo, sobrancelha, olho, nariz, lábios. Então essas são as palavras, é assim que a gente diz no português essas
partes do nosso corpo. Abaixo nós vemos então o pescoço, nuca, nas nossas costas, atrás da gente, né, são as costas. Na parte da frente, então temos aqui um corpo de mulher e um corpo de homem. E nós temos então os exemplos: tronco, peito, mama, umbigo, abdômen, pubis, virilha, vulva, pênis, escroto, quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo, pé. Essa é a parte, então, são as palavras que nós utilizamos para identificar cada parte do nosso corpo. Depois aqui, vocês podem ver mais à direita: ombro, axila, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão, dedos, nádega ou bunda, gêmeos ou panturrilha, ou também batata da perna e o calcanhar. Então, essas são as palavras que nós utilizamos para identificar as partes do nosso corpo. E geralmente quando nós vamos no médico, então, nós falamos, né? Estou com dor de cabeça, estou com dor no queixo, meu queixo está estranho, por exemplo, ou estou com dor nos meus olhos. São essas palavras, certo? Então, voltando aqui para a tela, vamos continuar lendo esse trecho do texto. Acontece que nem sempre é fácil saber qual serviço de saúde procurar. Conhecer o tipo de assistência oferecida em cada um deles lhe ajuda a poupar tempo e receber o atendimento adequado. A coordenadora adjunta do Departamento de Gestão da Atenção Básica do Ministério da Saúde, Érica Rodrigues, dá exemplo de situações como essa. Se a intervenção acontece oportunamente com um profissional adequado e no ambiente adequado, você evita que outros problemas aconteçam. Uma hipertensão, ou quando a pressão vai muito lá em cima, não tratada, por exemplo, não controlada adequadamente, pode levar a um acidente vascular encefálico, chamado AVC, também conhecido como derrame. E essa situação é um agravamento de uma condição crônica, a hipertensão. Então, se você já tem casos na família de pessoas hipertensas, o sal, ele é um problema, ele é um inimigo desse cuidado cardiovascular, porque realmente pode desencadear um AVC. E qualquer sintoma que vocês sintam que não é o normal, tem que procurar um postinho, certo? Todo mundo tem direito, e isso a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o SUS, mas todo mundo tem direito, não fique em casa passando mal, certo? Então, situações, vamos imaginar algumas situações. O que vocês fariam se estivessem sentindo dor de cabeça? Aquela dor de cabeça às vezes que dura um dia inteiro, que dura às vezes mais de um dia. O que vocês fariam? Para onde você iria se estivesse sentindo dor no coração? Então, assim, ou dor no braço esquerdo, que também é um sintoma de pré-infarto. Para quem você ligaria? Para quem você ligaria se alguém na sua casa passasse mal? Então, se alguém está passando mal na sua casa, o que você faria? Para quem você ligaria? Bom, nessas situações de hipóteses, vocês veem aqui, né, os verbos que a gente está usando. O que você faria, para onde você iria, para quem você ligaria, nós temos a SAMU. A SAMU é o número que vocês podem ligar discando 192 no telefone, e eles falam, tem médicos, técnicos, enfermeiros que vão atender vocês, são pessoas super especializadas que estão ali prestando esse serviço. Então, em qualquer caso de problema, ligue 192 e a SAMU vai poder atender vocês. Então, vamos agora falar um pouquinho mais sobre os verbos que a gente viu ali nessas situações hipotéticas. Nessas situações hipotéticas, vocês viram que a gente tinha assim, o que você faria, para onde você iria, para quem você ligaria. O nome desse tempo verbal que indicam essas hipóteses é o futuro do pretérito, que indica incerteza, surpresa, indignação, sendo utilizado para se referir a algo que poderia acontecer, que poderia vir a acontecer no futuro, só que não acontece. Então, apesar de fazer parte do modo indicativo, aquele modo que dá certeza, o futuro do pretérito, ele não dá uma certeza absoluta. E ele é utilizado em casos bem precisos, e ele é muito utilizado no nosso dia a dia, principalmente quando nós vamos fazer pedidos ou queremos falar mais calmamente com alguém sobre algum assunto meio delicado. Então a gente vai usando esse tempo verbal para mostrar polidez, certo? Então vamos estudar um pouquinho, ver como se constrói esse tempo. Então, quando nós usamos o futuro do pretérito para falar de um fato futuro em relação a outro que já ocorreu,
para indicar um fato que poderá ou não ocorrer condicionado a outro fato, para pedir ou sugerir algo de maneira mais educada, aqueles casos de polidez, para demonstrar surpresa ou indignação diante de um fato. Então, nós temos 4 casos mais recorrentes que a gente usa esse futuro do pretérito, que é esse futuro do passado. Lembra que pretérito é como a gente utiliza o passado, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Então, esse é um futuro do passado, é um futuro de alguma coisa que poderia ter acontecido ou de alguma coisa anterior. Nós temos então aqui 4 exemplos daquelas situações, cada um é correspondente àquelas situações. O primeiro caso, eu permitiria, mas você foi mais rápido. O segundo, eu atenderia o paciente se você não pudesse. O terceiro, você levaria os documentos para mim no hospital? O quarto, eu gostaria muito. Então nós vemos aqui que nesses 4 casos, os verbos, eles estão todos aqui conjugados de uma forma bem similar, né? Ou seja, nós vemos que tem o final ria para todos. Permitiria, atenderia, levaria, gostaria. Nós temos o radical, que é o mesmo de cada verbo, como eu permito, eu permitia, eu permiti, eu atendi, eu atendo. Então, nós temos esses radicais que eles se mantêm, que é aquela parte inicial do verbo que se mantém, que se acrescenta o ria, no caso do futuro do pretérito. Então, nós temos aqui as nossas pessoas, eu, tu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas, e aqui alguns exemplos. O verbo regular, levar. O verbo regular, levar, ele é terminado em ar, e o que isso significa? Todos os verbos regulares terminados em ar vão ter essa mesma conjugação, que é o quê? O que isso significa? Mantém o radical do verbo, que nesse caso é o leva, né? Levaria, levarias, você levaria, ele, ela levaria, nós levaríamos, vocês levariam, eles, elas levariam. Percebam, vai até o R. Então, nesse caso, o radical no futuro do pretérito é manter o verbo no infinitivo. Mantém ele no infinitivo, mais o ia, e está feito a conjugação do futuro do pretérito. Vamos ver então como fica com verbos terminados em er. Eu atender, atenderia, tu atenderias, você atenderia, ele, ela atenderia, nós atenderíamos, vocês atenderiam, eles, elas atenderiam. É a mesma situação em que o levar. Se mantém o radical, que no caso vai ficar aqui atender, mais ia. Então, isso acontece com todos os outros casos. Com verbos terminados em ir, é o mesmo. Mantém o radical, permitir, mais o ia. Então, fica eu permitiria, tu permitirias, você permitiria, ele, ela permitiria, nós permitiríamos com acento, vocês permitiriam, eles, elas permitiriam. Então, como conjugar os verbos no futuro do pretérito? Mantém o verbo no infinitivo mais o ia. Depois vai mudar para cada pessoa, porque, por exemplo, o tu acrescenta o S. O nós acrescenta o íamos com acento agudo no i. E o vocês, eles, elas acrescenta o M para mostrar o plural, certo? Então, temos os verbos irregulares. O que acontece nos verbos irregulares? Nós sabemos que os verbos irregulares, eles mudam, né, em cada tempo. Então, às vezes, a gente não tem como decorar, por exemplo, como é. A gente precisa saber e ir conhecendo e ir usando para poder se preparar para quando precisar usar um desses verbos. Mas o que acontece nos casos dos verbos irregulares, eles também vão manter a sua formação no infinitivo. Então, o verbo ser, por exemplo, vai manter o ser e vai acrescentar o ia. O verbo estar, a mesma coisa. O ir, também. E o ter, a mesma coisa. Então, verbos irregulares no futuro do pretérito, eles se mantêm a mesma coisa. Infinitivo mais ia. Dito isso, vamos para o SUS. Então, o SUS significa Sistema Único de Saúde. Se vocês não sabem o que é o SUS, vocês nunca ouviram falar, bom, gente, está na hora de procurar onde está o postinho aí do bairro de vocês, ou mais próximo de onde vocês moram, porque é um atendimento público e gratuito para todo mundo. Vocês não precisam pagar médico, não precisam pagar consulta, porque o Estado, ele
dar esse atendimento gratuito para todo mundo. E ele é conforme a Constituição Federal de 1988, que diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, aliados a essa Constituição, nós temos o SUS em vigência. O que significa o Sistema Único de Saúde? Vamos ver aqui na tela maior. Um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção de saúde. A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da federação: a União, os estados e os municípios. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto serviços de saúde. Engloba a atenção primária, média e alta complexidades, os serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Ou seja, vamos voltar aqui, se vocês também estão precisando de remédio, vocês podem ir consultar em algum postinho e o médico vai prescrever os remédios para vocês, e há diversas farmácias que também dão esses remédios de forma gratuita pelo SUS. Então, remédio, médico, consulta. Se você precisa de doação de órgãos, você também pode ir para a fila. Tudo indo falando com o médico, certo? Então, vocês precisam ir pelo menos uma vez no postinho e ver como proceder, certo? Princípios do SUS que estava sendo dito ali, só para vocês entenderem. Quando fala em universalização, quer dizer que garante esse atendimento para todas as pessoas, independentemente da cor, do gênero, da religião, não importa nada disso, porque o SUS tem que dar todo o atendimento para todas as pessoas, sem exclusão de ninguém. Equidade então, tentar deixar um pouco mais equilibrada essa balança social, levando saúde para os lugares que mais precisa. Então, temos lugares aqui no Brasil que são super longe dos centros urbanos e é mais difícil o acesso a médicos, à saúde. Então, o SUS ele tenta realmente amparar todos os lugares aqui do Brasil e não apenas os centros urbanos. Integralidade então integrar a política do SUS com as outras políticas do Estado e qualquer outra política que vise o bem-estar da pessoa, certo? Então, dito isso, vocês agora já estão sabendo um pouquinho do SUS, todo mundo tem direito, faça o CPF, se você não tem o CPF, vá a um hospital, vá a um postinho, e vocês também vão poder fazer uma carteirinha do SUS, que é pedida sempre quando vocês vão ter um atendimento, certo? Então, até mais, gente. Próxima aula nós vamos falar sobre um outro assunto bem importante também, que conversa com a saúde. Até mais, bons estudos!